Prezados alunos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da Semana Unicamp Sem Fronteiras. Essa semana nós já tivemos a palestra de abertura, tivemos a representação do Canadá, Reino Unido, e agora nós teremos a apresentação da representação dos Estados Unidos. Agradecemos vocês por disponibilizarem o horário de almoço e estar conosco para aprender um pouco mais desse processo que vai facilitar o intercâmbio de vocês, quer seja para os Estados Unidos ou para qualquer um dos países que teremos presente essa semana. Hoje à tarde teremos Espanha, amanhã teremos... Deixe-me ver... Amanhã teremos Holanda, França e, na sexta-feira, Austrália. Então, queremos chamar agora para compartilhar esses momentos conosco a professora Maria Isabel, que é da representação dos Estados Unidos, que vai fazer a primeira parte dessa apresentação sobre este país da América. Por favor, professora. Boa tarde. Acho que já é boa tarde, todo mundo já almoçou, né? Ótimo. Primeiramente, nossos agradecimentos pela Unicamp, para a Unicamp, Departamento Coric, sempre apoiando vocês aí nos programas de intercâmbio. Fantástica ideia. Aproveitem ao máximo todas essas palestras que vocês forem participando. Isso só vai enriquecer e ajudar muito na opção. Hoje nós vamos falar um pouco... Quer colocar já? É aqui? Está muito bom. Ok. Eu não sou muito boa com essas tecnologias. Tá legal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Education USA Advising Centers. Vamos falar sobre English ao Cubo, um programa de curso de inglês para alunos, candidatos interessados ao programa Ciências Sem Fronteiras, o programa Ciências Sem Fronteiras em si e sobre as universidades americanas. Também vamos ter a participação, a palestra do professor Vitor e do professor Henry, que vai falar um pouco sobre aspectos e percepções culturais em geral, para que vocês fiquem bem a par do que poderão enfrentar quando estiverem fora do Brasil. Ok. Até o final da apresentação, certamente eu vou aprender a mexer com isso. Education USA Advising Centers, o que eles são e o que eles representam para vocês nesse momento. São escritórios de orientação para estudo nos Estados Unidos, com a missão de promover exatamente a educação americana, de forma precisa, abrangente, atualizada. Então, são escritórios que são mantidos e afiliados ao Departamento do Estado do governo americano, estão constantemente sendo atualizados de informações para apoiar os alunos que queiram estudar nos Estados Unidos. E, nessa fase de Ciências Sem Fronteiras, existe toda uma mobilidade dos escritórios Education USA no Brasil para apoiar vocês nesse momento. Ok. No total,
os escritórios, ele é uma rede internacional, portanto, os escritórios Education USA estão alocados em 450 escritórios em torno do mundo e 24 escritórios no Brasil. Nós aqui, Campinas tem um Education USA Advising Center, que está dentro do Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, por ser uma escola binational center, uma escola bilateral Brasil e Estados Unidos, ela comporta um escritório. Então, nós estamos lá na Avenida Júlio de Mesquita, numa unidade Centro Cultural, que vocês poderão ter todas as orientações. Como que é o nosso trabalho? O nosso trabalho ele consiste em informar sobre o sistema educacional americano, fazer a orientação de admissão para as universidades americanas. Também fazemos alguns workshops, feiras nós realizamos, trazemos universidades aqui para Campinas, ou São Paulo recebe bastante também, onde essas universidades podem apresentar seus cursos, seus programas, e sempre é um encontro super produtivo para quem pensa em estudar nos Estados Unidos. Além disso, nós informamos as questões de visto e também a orientação pré-partida, além dos serviços que a gente presta, como traduções certificadas. Aí tem uma questão bastante particular dos escritórios Education USA, que na primeira edição do Programa Ciências Sem Fronteiras, muitos alunos nos procuraram com a dúvida, aceita, não aceita, ela é juramentada ou não. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Traduções certificadas. O que os escritórios Education fazem sobre traduções certificadas? Nós somos autorizados, então, pelo governo americano e reconhecido pelas universidades americanas a fazer a tradução de documentos escolares, como certificados, diplomas e as traduções de histórico escolar. Esse programa, Ciências Sem Fronteiras, ela normatizou valores, ela nos deu uma orientação bastante especial para o caso de Ciências Sem Fronteiras. Então, as traduções elas serão aceitas, sim, não há problemas, essa dúvida não existe com relação. Quem for participar e tem interesse em estudar nos Estados Unidos, fiquem tranquilos, essa tradução ela é oficial. Outros países também podem aceitar. Depende muito de conversar com a universidade. Isso é conversado com cada universidade. Mas, em geral, nos Estados Unidos, não há problemas. A questão da antecipação, da previsão das traduções. O que ocorreu também, uma experiência que eu gostaria de dividir aqui com vocês, foi a questão do tempo. O programa Ciências Sem Fronteiras, normalmente, ele é aberto, o prazo é curto, os alunos ficam desesperados para correr atrás da documentação e também são questões de 2, 3 semanas, já acabou o prazo. Então, a orientação que nós estamos dando é, os alunos que queiram aplicar, têm intenção de estudar, fazer o programa, façam com antecedência. Eu sei que é um custo. Por essa razão mesmo, houve aí uma redução de custo bastante grande para os candidatos ao programa. Mas é melhor ter esse custo agora do que a correria em cima da hora e também perder os prazos das universidades, porque elas também dependem dessa documentação para trazer vocês ou não. Exame do TOEFL. TOEFL é um exame exigido, como também o IELTS, algumas universidades aceitam, porém o TOEFL, na grande maioria. Ele é um exame que vocês podem fazer. Em Campinas, o Centro Cultural disponibiliza praticamente 3 unidades com esses exames.
e outras cidades da região também existe. Também existe aquela outra situação de gargalo. Chega aquela época do application, todo mundo fazendo TOEFL. Se tem a intenção, procure fazer esse exame com calma, a inscrição, para evitar essa correria toda. O exame TOEFL ele é totalmente online. Esse exame ele é feito, a inscrição, inclusive, é online, pagamento é online. Vocês só vão ao centro aplicador para realizar a prova. Ela tem uma duração de 4 horas, corrigida pela própria ITS, e o resultado sai pela ITS. O prazo de resultado, em geral, o resultado que vem online, 15 dias úteis, e mailing, 30 dias úteis. Esse resultado que chega do TOEFL, ele pode ser digitalizado e encaminhado para a CAPES, que eles estão aceitando. Ok. Agora, essa é uma novidade bastante interessante. English ao cubo. A Embaixada Americana e os centros binacionais, com o interesse de ajudar os alunos candidatos ao programa Ciências Sem Fronteiras e que ainda não estão muito bem com o idioma. Não está muito bom o idioma, precisa melhorar, precisa preparar para o exame de TOEFL. Então, foi lançado um programa English ao Cubo, que é um curso intensivo de inglês. Então, os centros binacionais, quem são os centros binacionais? São Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, é um centro binacional. Então, ele vai ser oferecido por essa escola. De cidades vizinhas também, mas em Campinas será a única escola a oferecer. Esse programa ele vem realmente para alavancar e deixar o aluno mais apto para esse processo seletivo do Ciências Sem Fronteiras e tirar alguns problemas, né, com o próprio idioma. Como é que é a estrutura do programa? Bom, antes disso, a grande novidade: existe bolsa de estudo para isso. A Embaixada Americana novamente disponibilizou algumas bolsas para vários centros binacionais. Nós temos uma cota de bolsa aqui conosco, que será feita uma bancada, existe um processo de application, depois vai ser feita uma bancada de avaliação e a distribuição dessas bolsas que nós temos aqui à disposição de vocês. Quais são os pré-requisitos para participar desse programa? Ter um nível intermediário de proficiência em inglês. O curso não é para quem nunca viu inglês, e sim para melhorar. Nunca ter viajado para o exterior, estudar numa universidade pública e ser de uma classe social menos favorecida. Vai ser avaliada uma questão de renda e através da comprovação de apresentação de olerites, de imposto de renda. Então, ele é destinado àquele aluno que precisa realmente desse suporte e esse apoio financeiro, inclusive. A apresentação da comprovação de renda é através de olerites, imposto de renda. Nós já recebemos alguns applications, inclusive da Unicamp, e alunos que estudam e moram aqui na Unicamp têm nos apresentado comprovante de residência da própria residência estudantil. Bom, todos os pré-requisitos a gente já falou. Existe, então, o processo do formulário do application para esse programa. Como que está sendo a estrutura disso? Os candidatos entram em contato conosco através do e-mail concedu@ccbuc.com.br. Nós vamos encaminhar o formulário do application form. Vocês vão preencher o application form, juntar a documentação de conta de água, ou um comprovante de residência, os comprovantes de renda, e vai nos encaminhar. Depois de que vocês encaminharem toda essa documentação, nós vamos fazer
o placement test. Então, vai haver uma sessão, um momento que vocês terão que ir até o Centro Cultural e fazer o teste de inglês. Após todas essas etapas, o Centro Cultural vai fazer, através de pessoas relacionadas à área acadêmica, farão a análise e a distribuição das bolsas, sendo elas parciais ou integrais. É uma boa oportunidade para quem está querendo dar um up. A estrutura do programa, ela consiste em preparatório para o TOEFL, 60 horas, vida acadêmica, 60 horas, técnicas de redação, 30 horas. Olha, é importante saber essa questão, técnicas de redação. É muito importante isso no processo de application. Em geral, as universidades americanas pedem uma personal statement. E essa é uma dificuldade grande, às vezes, de poder escrever exatamente o que essas universidades estão esperando saber de vocês. Então, nós trabalhamos com isso diariamente e vimos alguns problemas, como muita informação não muito objetiva, assuntos, interesses que começam e não terminam. Então, esse programa visa cobrir essas técnicas de redação, a própria personal statement. E isso é muito, muito interessante para o processo do application para as universidades americanas. O programa ele vai ser aulas presenciais, vai ter o componente presencial e o componente online. Vai haver uma divisão, que hoje eu não tenho isso exatamente, mas vai haver uma quantidade de aulas presenciais e outras online. A participação mínima é de 80%, então o aluno tem que estar realmente focado em fazer o programa. Ok? Bom, falamos, então, sobre Education USA, falamos sobre o English ao Cubo, programa de curso de inglês, apoio a vocês, e vamos agora falar sobre Ciências Sem Fronteiras. Olha, eu estou melhorando aqui no... Estou ficando melhor. Bom, o programa Ciências Sem Fronteiras, acredito que não seja muita novidade mais para vocês, mas as parcerias que nós destacamos aqui, evidentemente, ao governo brasileiro, através do Ministério de Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, CAPES e CNPq, fazendo toda essa parte nacional. E, do outro lado, do lado dos Estados Unidos, está o IAE. Alguém já deve ter ouvido falar desse órgão. É um órgão parecido como... O trabalho deles é parecido com a CAPES, é uma agência de fomento sobre bolsas e oportunidades de estudos estudos internacionais. Então, vocês vão ouvir no processo do Application para Ciências Sem Fronteiras, tenho que mandar para o IAE. Isso vai para o IAE. E realmente vai ser esse órgão que vai receber a documentação enviada pela CAPES, vai fazer a análise e a alocação dos alunos nas universidades americanas. O programa Ciências Sem Fronteiras ele tem aí o objetivo de fortalecer, expandir a ciência, a tecnologia no nosso país, inovação, competitividade, levar vocês para fora, conhecer o que está acontecendo no mundo, trazer e, evidentemente, aplicar aqui em solo nacional, para que a gente seja, no futuro, um país cada vez mais competitivo e mais aberto ao que está acontecendo no mundo. Visão de... Aí a gente tem alguns números, né? Hoje nós temos 75 mil bolsas são oferecidas através do governo federal e com o apoio da CAPES, e 26 mil bolsas serão oferecidas pela iniciativa privada. Então, também o setor privado está apoiando esse programa. Ele é voltado para a graduação, pós-graduação e pesquisa.
Visitas e pesquisadores também serão programas que serão bastante incentivados dentro do projeto. Então, o total, a expectativa é 101 mil alunos brasileiros estudando fora. Olha que loucura, né? Maravilhosa essa oportunidade. As áreas contempladas, a gente repassou aqui para lembrar vocês, áreas de engenharia, ciências, tecnologia, temos também nanotecnologia, fármaco, que é uma área bastante interessante e que não foi muito apoiado nos anos anteriores para bolsas. Então, quem estiver dentro dessa área tem uma grande oportunidade nesse momento. Em geral, a Unicamp, evidentemente, homologou vários alunos e a gente viu uma grande seleção de alunos da engenharia química, civil e matemática. Mas também o que é interessante, acho que é uma informação boa para vocês, o pessoal da comunicação também está participando, mediologia, e que eu achei fantástico a iniciativa dos alunos ir atrás dessa oportunidade. Bom, a expectativa são para a graduação sanduíche. Graduação sanduíche, alguém tem dúvidas sobre esse programa? Sobre como vai ser? Bom, a graduação sanduíche, eu vou falar como que é o projeto. Os alunos brasileiros vão estudar nas universidades americanas durante um ano. Os Estados Unidos é o único país que estendeu esse prazo até para 15 meses. E será dividido entre estudo e também uma parte de internship. Os alunos também terão a oportunidade de fazer algum estágio em empresas que são parceiras, que têm parcerias com as universidades. Então, é um programa curto, ele é praticamente de 12 a 15 meses. O programa, a graduação sanduíche, é para alunos que já estão na graduação no Brasil, que tenham contemplado, efetuado um mínimo de 40% e, no máximo, de 80% da sua carga horária curricular. São os pré-requisitos para o programa Graduação Sanduíche. Então, nós teremos 11.600 vagas de graduação sanduíche para os estudantes brasileiros. 650 estudantes foram agora em janeiro, e a expectativa é que mais 1.000 alunos serão colocados agora em julho. Nós estamos falando em universidades americanas. Então, por isso, para vocês terem ideia da dimensão da correria que é quando é o momento do application. Pois não, professor. Nos Estados Unidos. É uma expectativa. Exatamente, 11.000 para o período todo. Tá? Então, não, vai dar tempo, vai ter tempo suficiente. É só para que vocês tenham uma visão da dimensão, né, e da expectativa que os Estados Unidos está tendo em receber alunos brasileiros. E foram 650 em janeiro e 1.000 irão agora em julho. Esse número tende a ir encorpando até o final do programa. Também as bolsas para doutorado pleno, que elas terão praticamente 3 prazos de candidatura ao ano, e são projetos com uma extensão maior para até 2015, com 4 anos. Também para doutorado sanduíche, que aí o prazo não é 4 anos, tem de ser a 1 ano ou 15 meses, como da graduação, e as bolsas do pós-doutorado. Então, a gente tem 9.790 bolsas para doutorado pleno, 24.600 bolsas para sanduíche e 11.560 bolsas para bolsa de pós-doutorado.
Bom, pessoal, agora eu gostaria de falar com vocês também sobre as universidades americanas, porque vocês estão ouvindo falar de várias universidades. Existem aspectos que eu gostaria que vocês compreendessem dentro desse universo educacional americano. Existem em torno de 3.900, acredito que está chegando a 4.000 colleges e universities nos Estados Unidos. Os colleges são faculdades menores e as universities são as universidades que têm área de pesquisa, programas de mestrado e doutorado, enfim. Essas universidades elas estão localizadas em praticamente todo o estado, todos os estados norte-americanos. Então, em geral, o aluno brasileiro ele costuma pensar muito em estados como New York, Califórnia, Flórida, mas não fiquem presos nisso. Há muitas universidades, excelentes universidades, em estados que nem são tão conhecidos assim. Nós temos a região do Texas, que são universidades fantásticas, a região de Washington, não Washington, D.C., apesar do frio, mas são universidades de ponta, enfim. Praticamente todos os estados têm essa capacidade de ter uma universidade importante, tanto na parte de pesquisa, quanto na parte acadêmica e profissional. Opa! Acabei deixando vocês a surpresa do terceiro ponto. Bom, flexibilidade e diversidade nos campi americanos. Como que é isso? O que significa isso? Em geral, as universidades elas oferecem de 12.000 a 13.000 programas, cursos em diversas áreas de ciência, economia, engenharias, e são divididas entre as escolas, as schools e os departamentos, mais ou menos como nós temos aqui no Brasil, na Unicamp. O que é interessante, o que é importante saber é que o aluno ele tem a possibilidade de transitar entre esses departamentos com mais flexibilidade. Se o aluno vai estudar nos Estados Unidos, ele tem interesse de sair e cursar alguma disciplina, fazer algum crédito que não seja exclusivamente relativa à área dele, isso é possível nas universidades americanas. São chamados como minors. Nós temos o major programs, que são os cursos, onde os créditos e as disciplinas têm peso maior, evidentemente, mas o aluno tem a flexibilidade de cursar disciplinas de outras áreas. Por exemplo, alguém que faz engenharia e que gostaria de ter alguma disciplina relacionada à administração ou áreas completamente diferentes, isso é possível. A diversidade é muito grande, como eu disse, são 12, 13.000 cursos oferecidos nas universidades. Então, existem cursos nessas universidades que realmente nos surpreende quando a gente começa a verificar, nossa, isso jamais pensei que estivesse sendo aplicado, oferecido na universidade. Então, na busca pela opção das universidades, eu sei que o programa não permite isso, mas é importante vocês também fazerem uma visita aos sites das universidades, não só as principais, mas vocês podem iniciar também pelo processo assim, gostaria de ir para aquele estado, vou dar uma olhada nessas universidades. Vocês vão encontrar várias disciplinas, cursos e programas que serão bastante diferentes e desconhecidos. A grande maioria das universidades americanas são voltadas à pesquisa, como já é conhecida também, e os recursos para as pesquisas que as universidades têm são amplos. São grandes as áreas de pesquisas, com bastante estrutura em tecnologia, então, dificilmente
haverá dificuldade em desenvolver uma pesquisa de vocês ou de dar continuidade ao trabalho que vocês estão iniciando aqui no Brasil. Falando sobre faculties, o corpo docente dessas universidades são extremamente de excelência, alguns professores já com PhD, então todas as universidades têm muita preocupação em ter os melhores professores dentro dos seus campos. Co-op Education System. Isso é uma novidade, é um assunto um pouco novo ainda, o Co-op Programs. Universidades americanas que entenderam que existe o anseio do aluno, não aquele aluno que quer ir partir somente para a pesquisa ou ter uma longa vida acadêmica, e, sim, ele quer já estar experiente, entrar no mercado de trabalho. Foram firmados acordos com empresas, onde o aluno pode fazer o seu programa de graduação juntamente com o seu programa internship. Então, o aluno, algumas universidades acordaram que o aluno estuda 6 meses e trabalha 6 meses. Algumas universidades acordaram que o aluno estuda tempo parcial e trabalha tempo parcial. Então, ele, durante os 4 anos, isso já iniciando no primeiro ano, o aluno é que faz a escolha desse programa. E interessante também que ele vai trabalhar dentro da área de estudo dele. Então, ele não vai fazer internships de assuntos que não são relacionados ao que ele está estudando. E existe o monitoramento da própria universidade, onde vai verificar se esse candidato, se esse aluno está realmente atuando dentro da área dele. Então, essas universidades não são muitas atualmente. Isso tem de ser ampliado no futuro. Mas é importante também, quem estiver pensando em aplicar para uma universidade dessa, ter essa informação. Isso normalmente está sendo postado nos sites das universidades, nos websites. Co-op Programs. São universidades bastante interessantes, inclusive na região de New York, tem muitas universidades oferecendo esse tipo de programa. Bom, um outro assunto também que eu gostaria de falar é o apoio aos alunos internacionais quando chegam nessas universidades. Os Estados Unidos já têm uma grande experiência com alunos internacionais, tanto que já existem international office em praticamente todas as universidades americanas. São escritórios de apoio ao aluno internacional, apoio na sua adaptação, a compreender as regras da universidade, as suas dificuldades, às vezes, de comunicação, de como se relacionar com o seu roommate, enfim, várias situações que podem acontecer com os alunos chegando nessa universidade, e esses alunos contam com o apoio das International Offices. Em geral, são professores, são pessoas do faculty member, que já têm experiência com alunos, e inclusive com alunos internacionais que apoiam os alunos. Ok? Eu acho que da minha... bom, agora, para a gente dar uma complementação e falar um pouco sobre como é viver nas universidades americanas, eu convido aqui o professor Henry e o professor Vitor, que ele vai falar com vocês um pouco sobre aspectos e percepções culturais quando vocês estão estudando fora. Depois a gente volta para as perguntas. Tudo bem?
Ei, ei. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor. Esse aqui é o Henry. Nós dois fazemos parte da coordenação do Centro Cultural. E a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, sobre percepção cultural e sobre como é esse processo de adaptação, de como sair de um país, do nosso país, e ir para um país que a gente nunca esteve, como que a gente lida com essa mudança, né? Eu estava, antes de vir para cá, eu estava pensando como que eu ia começar, né, essa palestrinha, e o Henry me deu uma ideia, né, contou uma historinha para mim que eu achei bacana, que é uma história verídica, aliás, de uma menina que foi para os Estados Unidos e, quando ela chegou lá, toda feliz, né, chegou na casa de uma senhora, que era onde ela ia ficar, e assim que ela chegou, a senhora, ao cumprimentá-la, tascou um beijo na boca dela. E a menina ficou toda assustada, né? Mas o que é isso? Essa senhora me dá um beijo na boca. E ela, na hora, ligou de volta aqui no Brasil e falou, não, quero voltar para casa, né? Chego aqui, a mulher me dá um beijo, essa coisa, né? E depois, né, com o tempo, ela descobriu que essa senhora tinha entrado num site, foi procurar costumes brasileiros, né? E ela viu que as mulheres costumavam se cumprimentar com beijo, né? Só não sabia onde, né? Enfim, essa coisa de cultura pode ser um pouquinho complicada, né? Enfim, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente, né, como que a gente lida com a diversidade cultural, o nosso relacionamento com a nossa própria cultura, a adaptação cultural, aspectos de adaptação cultural e as consequências dessa adaptação cultural. Então, para começar, vamos fazer uma atividade aqui. Queria que vocês me falassem de onde vocês acham que esse homem é. África. E ela? De onde? Índia, Oriente Médio. Ok. E ele? Francês. Francês. E ele? Indonésia. Ok. Vocês conhecem ele? Talvez vocês conheçam, né, do Monk, seriado Monk. Ela? Pessoal, são todos dos Estados Unidos, todos americanos. O que isso quer dizer? Existe uma diversidade cultural muito grande nos Estados Unidos. A gente tem um preconceito, a gente tem uma ideia de que os Estados Unidos é aquela coisa quadrada, de que é todo mundo igual, aquilo que a gente vê no filmes, né? E na verdade não é bem assim, né? Desde 1820, né? Existe uma imigração, houve uma imigração nos últimos 200 anos de mais de 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, se existe uma imigração constante, a gente não pode dizer que existe uma cultura estanque, né? Uma única cultura no país. E a gente tem esse preconceito com os Estados Unidos. A gente cria estereótipos nacionais, regionais. Então, não é bem assim, né? Além disso, além da cultura, também existem as diferenças individuais. Todo mundo aqui é brasileiro, né? Todo mundo gosta de carnaval? Não, né? Alguns gostam, outros não. Então, nos Estados Unidos é a mesma coisa, não é todo mundo igual. Existem diferenças individuais também. Henry? Vamos pensar um pouquinho sobre eu e a minha cultura e por que essa questão é importante. Há uma tendência do adolescente de estancar
o eu e a minha cultura. Eu sou assim, e eu não penso que eu sou assim, porque existem aspectos da minha cultura, daquilo que está em torno de mim, da minha família, da comunidade maior, que faz com que eu seja desta maneira. Ou a minha família é de uma certa cultura, mas eu adoto uma outra cultura, e esta cultura com a qual eu me identifico. E se eu não tenho a percepção de que uma parte de mim, na verdade, não sou eu, mas sim a cultura que me cerca, isto pode dificultar consideravelmente o processo de adaptação a outras culturas, porque eu separo o mundo em as culturas que eu aceito, aquilo que sou eu, e aquilo que não é e que eu não aceito. E, a partir do momento que eu faço essa cisão, fica muito mais complicado trabalhar uma nova cultura, adaptar uma nova cultura. Então, eu acho que uma pergunta que fica, se eu vou viajar, é: quem sou eu? Qual é a minha cultura? De onde vem? Para eu poder sentir aonde eu posso flexibilizar, porque não sou eu necessariamente, e sim certas coisas, certos costumes que eu aprendi, que eu adotei, né, e não necessariamente que eu escolhi. O outro fator que é importante aqui, isso está me dando uma dor nas costas. Alô, alô. O outro aspecto é a minha identidade. O pré-adolescente, em particular, não é sempre, mas de uma forma geral, o pré-adolescente, ele tem uma necessidade de estabelecer quem sou eu, qual é a minha identidade. E neste processo de estabelecer a minha identidade, o quem sou eu faço opções culturais por uma comunidade, por uma cultura de uma tribo no sentido sociológico, né? E esta identidade me dificulta acesso a outras coisas. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Os meus filhos nasceram no Brasil. E não teve como. Felizmente, eu estava preparado para isto. Num certo momento, o meu filho falou: pai, eu sou brasileiro. Né? Eu já sabia que ele era brasileiro, mas ele convivia com aspectos culturais dentro de casa que estavam provocando problemas para ele dentro da sua comunidadezinha de amigos, de colegas, né, que já apareceram na escola quando ele chegava para os amigos e dizia: vamos brincar bol, né? E as palavras-chave vinham do inglês, porque era o que ele usava comigo em casa. Né? Então, ele claramente fez separou aquilo que não é brasileiro, não sou eu. Então, por uns tempos, o lidar com qualquer coisa que tinha a ver com a cultura que ele estava recebendo em casa era complicado. Ele tinha que fechar aquela cultura e passar a usar chinelo, né? E uma série de coisas que ele via como fazendo parte dessa nova cultura. Então, nesse sentido, é importante poder ver o que esta cultura, para mim, e até onde eu estou fechado a outras culturas por isto, por causa da minha identidade. Normalmente, a gente sai dessa separação, né? Isso é uma coisa pré-adolescente, que vai para a adolescência, normalmente na universidade já se começou a descartar, mas tem adultos que vão até o fim da vida e ficam dentro de comunidades muito fechadas por essa questão de identidade, né? Achando que vai perder a identidade. O terceiro aspecto, então, é o da atitude multicultural, que é o que vai facilitar o processo de adaptação em outros países. Se eu consigo passar por cima de restrições
da minha cultura, de restrições da minha identidade e me abrir para a ideia de diversidade, o que não significa que eu vou adotar as novas culturas, não. Significa eu vou perceber as novas culturas, por isso nós falamos em percepção, perceber o que está acontecendo e tomar decisão. É interessante para mim utilizar isso aqui ou não? Aí eu posso pensar rapidamente que influência vai ter eu adaptar ou não adaptar nessa situação, naquela situação. Com isso, eu passo para o Victor. Viu que a coisa é bem dinâmica aqui, né? Bom, então, passando por processo em si, indo para os Estados Unidos, hoje a gente está falando de Estados Unidos, né? Como funciona, quais são os processos, então? Quando chega lá, quando chega num país diferente, existe a fase da lua de mel. Tudo é maravilhoso, os prédios são lindos, a comida é maravilhosa, até o McDonald's, né? Nossa, vou comer McDonald's todo dia, né? Tudo é lindo, a arquitetura, né? Aí depois o que acontece? Tem um choque cultural. Aí vem o momento da frustração, a tristeza, a saudade de casa. E muitas vezes as pessoas ficam querendo voltar para casa. Aliás, tem uma porcentagem aí, mais ou menos 40% das pessoas ficam com essa vontade muito grande de voltar para casa. Mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque isso passa. Com o tempo vem a adaptação. Dizem que geralmente entre um semestre ou 2 vem a adaptação. Você vai se acostumando com a rotina de estudos, e daí tudo vai se encaixando, tudo vai ficando melhor. Tem que pensar também nas pequenas coisas, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, indo para outro país. Medidas, por exemplo. Aqui no Brasil a gente fala centímetros, metros, né? Quilômetros de distância. Lá nos Estados Unidos é outra maneira que eles medem as coisas, né? Inches, miles, por aí vai, né? Então são coisas pequenas aí que a gente fica perdido, né? Tem que se adaptar a isso. Outra coisa, comida. Falei de McDonald's aqui. Um mês depois vocês não vão aguentar mais comer McDonald's, vai encher o saco. Vai sentir falta daquele cafezinho brasileiro, né? Porque lá o café é bem diferente. Fahrenheit, temperatura. Aqui a gente fala Celsius, né? Graus Celsius. Lá nos Estados Unidos é tudo Fahrenheit. A diferença é totalmente, super grande. Moedas. Lá eles têm, claro, moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, mas geralmente lá eles não falam centavos, eles têm nomes para as moedas, não sei quem que sabe, mas, por exemplo, 1 centavo é penny, 5 centavos é nickel, 10 centavos é dime, 25 centavos é quarter. Então, quando eles vão perguntar, você tem 25 centavos? Eles perguntam, do you have a quarter? Então, são coisas que tem que ir se acostumando aos poucos, né? Algumas questões para se pensar em relação à adaptação. Autorização e desejo, que o Henry estava mencionando aqui. Eu me autorizo a me adaptar a essa cultura? Eu desejo me adaptar a essa cultura? Eu vou adotar essa cultura como minha, ou eu vou pegar algumas coisas que eu acho interessante e vou agregar à minha própria cultura? Então, acho que a ideia é mais ou menos por aí. Percepção cultural, perceber a cultura à sua volta, ter a noção do que está acontecendo, como as pessoas agem. Então, tem que ter isso daí também, é importante. Avaliação de valor. Qual é o valor que eu dou para essa experiência? Então, se eu dou bastante valor a essa experiência, para passar por cima das minhas frustrações, do medo, de tudo que eu estou passando ali, das dificuldades, se eu valorizo a ponto de passar por tudo isso, então o caminho está certo, é por aí que eu tenho que ir mesmo.
ação de mudança e monitoramento. Isso é outra coisa também. É importante que a gente perceba a cultura ao nosso redor e que a gente tente se moldar a ela também. Então, tem algumas coisas que nós fazemos como brasileiros ou como a nossa individualidade que pode também nos afastar das pessoas, dos americanos, nesse caso, né? Então, por exemplo, a gente gosta de encostar nas pessoas, né? Brasileiros são muito de encostar, né? Os americanos já não são muito assim. Então, se a gente tentar impor isso, talvez a gente passe a ser mais um observado e não parte da cultura americana, né? Então, nos monitorar para que a gente possa fazer parte do grupo também. Isso é importante. Paciência, como eu já mencionei, é importante ter. As coisas vão se encaixar. Objetivo. É muito importante manter o objetivo na cabeça. Quando, naquele momento que a gente está frustrado, com dificuldade, é importante ter o objetivo em mente. Qual que é o meu objetivo aqui? É ter um diploma internacional? É me formar numa faculdade americana? Então, fica com aquele objetivo em mente. É isso que vai fazer você conseguir chegar até o final. Por que não encarar isso como uma aventura? Eu estou num planeta distante, e esses são os nativos, e eu tenho que entender esses nativos, né? Por que não? Encarar tudo com senso de humor, tudo fica muito melhor com senso de humor. E também ajuda. Nas faculdades existem departamentos especializados em ajudar alunos internacionais. Tem os Peer Advisors, tem International Student Advisor. Cada faculdade vai ter um nome para isso, mas existem sim departamentos que podem ajudar os alunos internacionais. Outra coisa importante, a linguagem cultural. Isso aqui é bacana. Muita coisa pode ser mal interpretada quando a gente está lá. Se um americano vir e fala, oh, let's have lunch sometime, vamos almoçar um dia desses, o que será que ele quer dizer? Que ele vai almoçar? Talvez sim, talvez não. Na verdade, provavelmente ele só está sendo educado, né? Outra coisa, vamos lá. I'll have to think about it. Eu vou ter que pensar a respeito disso. Na verdade, ele já pensou, a resposta é não. Não estou falando que isso é regra, tá? Que é sempre assim. Mas provavelmente, mais uma vez, está sendo educado. Isso aqui, um professor, por exemplo, professor de faculdade, vira para você e fala, you might want to consider doing. Você poderia considerar fazer. Tararará. Eu realmente espero que você faça isso. Então, ele não vai fazer, faça isso, faça esse trabalho, faça essa redação, faça. Não, ele realmente espera. Ele está sendo educado com você. That's an interesting paper. Não, é um trabalho interessante que você fez. Talvez eu não tenha nada de bom a respeito para falar sobre ele. Talvez. Não é regra. Sounds great. Nossa, parece ótimo. Tudo bem. Tudo bem. It's not bad. Não é ruim. Está ruim. That's a great idea, but não é uma ideia muito boa. Enfim, eles não estão sendo falsos, é só maneira de contornar a situação, né? Ser um pouquinho mais polite. Temas de conversas, costumes de comunidade. Isso é você ou sou eu, Renan? É meu, né? Tá certo. Resumindo, temas de conversas, nunca ofenda os americanos, nunca fale mal da sociedade, de presidente. Por mais que eles concordem com vocês que o presidente é ruim, não fale. Tá? Eles concordam, mas vindo de um estrangeiro não é muito legal. Os temas de conversas em faculdade geralmente giram em torno de esportes. Quais são os esportes mais famosos lá nos Estados Unidos? Futebol americano, basquete, beisebol.
são os esportes mais comuns, mais populares lá. Tá? Costumes da comunidade, regras de sociabilização. Geralmente, para você falar com uma pessoa, com um amigo, você fala pelo primeiro nome, mas com o professor você vai falar professor. Você vai falar professor e o nome da pessoa. Geralmente pelo sobrenome, Professor Smith, Professor Johnson, e assim por diante. Se não for professor Mr., uma situação mais formal. Então, eles têm essas peculiaridades que são importantes ter em mente. Aspectos universitários, passo a bola mais uma vez para o Henry. Obrigado. Victor, posso discordar um pouquinho de você? É percepção cultural, por isso que é interessante, né? Tem espaço para se discordar. Eu acho que a ideia é perfeitamente válida de não fale mal do governo do outro país em que você está visitando, mas há uma exceção aí. Se o que está sendo tratado dentro da universidade, que é o que nós estamos vendo aqui, esse é o momento para trabalhar. Tem que saber como falar, mas esse é o momento para falar. Não é bater em retirada numa hora dessas. Se o seu objetivo é ser social, é você se adaptar naquela comunidade, naquela situação. Você não vai fazer isso. Né? Assim como você não vai querer que a pessoa comece a falar mal do Brasil quando está tentando entrar num acordo contigo, desenvolver um bom relacionamento. Tá? Mas concordo com a ideia dentro do social. Isto aqui, eu presenciei uma situação dessas com uma brasileira que me deixou extremamente envergonhado, e eu acho que ela não percebeu o que tinha acontecido, ela não tinha percebido. Ela chegou na universidade, eles tinham um balcão de recepção, com pessoas para nos receber, e entregaram um manual dessa grossura, desse tamanho, né, um fichário, com uma série de coisas, entregaram aquilo com toalha, mais não sei o quê, vai. Né? Foi um processo extremamente rápido, organizado, eficiente. Só que as pessoas tinham chegado do Brasil, estavam esperando um pouquinho de amizade, né? Um papo, conhecer alguém e tal, e eles despacharam a gente, era um domingo, eles estavam trabalhando em pleno domingo. A pessoa começou a reclamar. Quando saímos na rua, nós fomos almoçar, encontramos uma americana passando pela rua, ela puxou a americana e já falou: mas vocês, americanos, como são mal educados às vezes, essa universidade está tratando a gente muito mal, nós nem sabemos o que vamos fazer. Vamos nos colocar na situação dela. Ela saiu do Brasil, nós fomos para os Estados Unidos, aguardamos, eu acho que umas 3 horas no aeroporto, atravessamos os Estados Unidos, nós estávamos exaustos. No avião, thank you. No avião, só entregaram, naquela época ainda entregavam peanuts, né, que hoje é proibido nos Estados Unidos, amendoim, um pacotinho de amendoim. Estava todo mundo com fome, se sentindo péssimo. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração. No choque cultural, o que está acontecendo? Só que ela começou a reclamar com a americana e a universidade estava certíssima. Eles entregaram um manual. Leia. Eu fui para o meu quarto e li aquilo que era fundamental para o próximo passo. Ela não. Ela deixou tudo lá, saiu, ficou reclamando que as pessoas não chegavam para ir para o restaurante, não sabia onde ficava o restaurante, que estava no manual. Né? Então, nos Estados Unidos em particular, leia. Eles deram coisa para ler, leia, porque a expectativa deles é que a sua adaptação vai depender da leitura. Lembrando, desculpe, eu estou dando todos os exemplos dos Estados Unidos, porque a conversa hoje é sobre os Estados Unidos, mas eu acho que quando falamos de percepção cultural, a ideia é você vai para um outro país, poder refletir sobre aspectos semelhantes ou as diferenças em outros países.
Nos Estados Unidos, em particular, o que se valoriza é o mérito. E isso aparece numa série de situações culturais muito interessantes. Um deles é, o que você faz? O americano pergunta muito, what you do? E quando ele pergunta what you do, ele está dando uma oportunidade para você mostrar a sua capacidade, o seu potencial, porque ele acredita no self-made man, a pessoa